Uma reportagem aponta que o ministro Alexandre de Moraes acionou o órgão do TSE fora do rito regular para investigar aliados de Bolsonaro. A matéria que trata desse assunto foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. O texto afirma que o gabinete do magistrado usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Os alvos do inquérito são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que tinham postado ataques ao sistema eleitoral durante as eleições de 2022. E também a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. A reportagem da Folha de São Paulo informa que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 22 e também durante a campanha eleitoral, maio de 23. O jornal ressalta que obteve esse material com fontes que tiveram acesso aos dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou ainda de acesso hacker. A matéria jornalística ainda aponta que o pedido para elaboração de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral foi feito de maneira extraoficial em ao menos 2 dezenas de casos e que parte dos documentos foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como o cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimação para depoimento à Polícia Federal. Por meio de nota enviada à Folha, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informou que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e que estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Olha, muitas coisas para falar sobre este caso. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. A denúncia é gravíssima, gravíssima. E você veja que a Folha de São Paulo, que é um jornal tradicional aqui do país, trouxe os detalhes com uma clareza impressionante. Primeiro, não é produto de roubo essa informação, como aconteceu em outros casos, lá da Vaza Jato. Segundo o jornal, não foi interceptação ilegal, o que dá uma validade, uma credibilidade muito grande a tudo isso. Se não foi interceptação legal, só nos leva a pensar que em uma conversa só as partes envolvidas é que têm acesso a ela. Então, é um dos caminhos para a gente pensar de onde veio tudo isso. O jornal não tem que revelar, é direito da imprensa resguardar a fonte, mas a gente pode aqui do outro lado, né, dos consumidores dessa informação, imaginar. Esse Tagliaferro, que era um dos braços aí de Moraes no TSE, ele foi demitido recentemente. Então a gente começa a entender como as coisas podem ter funcionado. E o conteúdo das mensagens são gravíssimos. Nós temos ali um juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal dizendo que tinha que fazer algo para agradar Vossa Excelência. Esta é a aspas do tal áudio. O porquê ele disse isso nós vamos ter que entender agora. As notas oficiais não negaram o conteúdo das mensagens. Vamos entender isso. Não sei agora como será a narrativa de defesa dos órgãos judiciais que estão envolvidos nesse caso, mas não há ali a negativa disso. Simplesmente disseram que tudo se baseou na legalidade. Mas se for verdade, o que está na Folha de São Paulo, que vem sendo reproduzido por diversos veículos, é gravíssimo. E me chamou a atenção, até para passar a bola para o Pedroso aqui, que o que falavam da Lava Jato é justamente que havia ali problemas, que havia ali um conluio de investigadores e do judiciário. Conluio esse que nunca ficou provado, que foi fruto ali de ilações de mensagens de hackers e que ficou por isso mesmo e eles acabaram com toda a operação por causa disso. Agora, nesse caso aqui, nós temos ali, segundo as informações trazidas pela Folha de São Paulo, um juiz auxiliar pedindo a outro órgão, TSE. O TSE, é bom lembrar, é separado institucionalmente da corte. Por mais que eles conversem oficialmente, institucionalmente, são coisas diferentes, não podem agir como se uma coisa só fossem. Então nós temos ali uma conversa que é muito grave, é preciso apuração rigorosa
E é preciso que o Senado, que é o órgão revisor do Supremo Tribunal Federal, participe dessa discussão de forma muito firme. Tem que ser firme e tem que ser urgente, porque é inadmissível que numa república você tenha instituições de Estado operando contra qualquer cidadão brasileiro. Não pode. É por isso que existem os princípios construídos, constitucionais. Por isso que o que existe é o império da lei, para que justamente os abusos não aconteçam. Sabe, voltando para a filosofia política lá atrás, quando a sociedade abre a mão do uso da violência, né? Você tem ali o fim do estado de natureza, as pessoas delegam para o Estado. O uso da violência, o uso institucional das coisas, marque ouvintes, justamente para que nenhum tipo de abuso aconteça. Só que quando você percebe que instituições que deveriam, né, proteger a sociedade, deveriam proteger os indivíduos, deveriam garantir que o processo legal de acusação fosse respeitado, você percebe que isso não existe, que não existe formalidade. Vamos lá, a gente acompanhou, segundo as mensagens reportadas pela Folha de São Paulo, você tinha decisões de emitir um relatório, buscar documentos, incluir informações via grupo de Zap. Grupo de Zap. Ué, e se a gente fosse seguir a lógica de grupos de Zap, das coisas que circularam, teve gente que foi preso por mandar joinha em grupo de Zap. Teve ali celular apreendido, visita em casa e tudo mais. Então assim, mas você tinha na República Brasileira pedidos, relatórios, dados de inteligência pedidos em grupo de Zap, dizendo que precisavam atender a sua excelência. Percebam a distorção. E por mais, o Mark mostrou muito bem, os tribunais eles são distintos, são separados. A função constitucional de existir uma corte eleitoral é para assegurar o processo legal das eleições, não para produzir relatório de inteligência. Nada disso. Então as coisas estão de ponta cabeça. Daí vem um discurso, uma nota oficial dizendo, olha, não tem problema nenhum. Não sei, a gente tem que perceber se não é... A mente começa a ficar tão deturpada com muitas vezes o uso e o abuso de certos instrumentos que parece naturalizar as coisas. Mark, eu me lembro daquela frase muito verdadeira, que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Não sei se não é o caso. Agora, o Senado precisa sim, né, assumir o seu papel e resolver as questões, cobrar, ficar atento. Você trouxe a questão do Tagliaferro, né? Pois é, ele inclusive foi demitido por um caso, né, segundo a própria matéria da Folha de São Paulo, de violência doméstica. Então, tem muita coisa acontecendo nos bastidores de Brasília que precisam vir à luz do dia. Agora, vale o registro aqui no ar. Muitas vezes aqui nesse Jornal da Manhã nós alertamos sobre o abuso e sobre a falta de, né, legitimidade ou decoro com a função que algumas pessoas, pelo visto, se comportavam. E agora os dados trazidos à luz do dia vêm comprovando tudo isso. Agora 7h50. Repita. 7h50, rápido intervalo comercial na FM, a gente segue na live.